O tema desta manhã abrange liquidação e execução de sentença. O palestrante é o Dr. Rafael e os debatedores seremos eu e o professor Welder. E já resolvemos em consenso processual ou negociação processual compor a mesa já desde o início dos trabalhos. Os trabalhos serão desenvolvidos da mesma forma como no período da tarde de ontem. O professor Rafael terá 1h30 para a sua exposição. Em seguida teremos um intervalo de 15 minutos. Após, de 15 a 20 minutos para cada debatedor. E já combinei com o professor Welder que ele pode avançar um pouco no horário dele, que eu diminuo do meu. E, em seguida, abrimos as perguntas ao grande público, podendo ser encaminhadas por escrito à mesa, e quem preferir poderá fazê-las oralmente. Lembrando que, não sei se perceberam, mas lá fora encontram-se as togas, em razão de, na escola, o objetivo é deixarmos a toga lá fora e lembrarmos que nós pertencemos à escola e que aqui dentro somos todos alunos. Lembro também que foi entregue hoje a ficha de avaliação, envolvendo cada um dos módulos destes 3 dias para preenchimento e depósito na urna que se encontra lá fora após o término do evento, uma vez que a ficha tem os 4 módulos para preenchimento. Recordo também que a forma de ratificação da presença no evento é através de uma manifestação livre que será encaminhada ao endereço eletrônico da escola, em que cada um poderá expor o que bem entender a respeito dos temas que vimos nestes dias e como isto será objeto de publicação, a compilação dessas manifestações. Quem porventura não quiser que a sua manifestação seja objeto da publicação, que o faça e mencione quando encaminhá-la. Acredito que não será o caso. Acho que ninguém invocará um direito autoral. O professor Rafael Dinheiro Monteiro Barbosa é mestre e doutorando em processo civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, professor de carreira de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, defensor público no Estado do Amazonas, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, pesquisador e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, membro do grupo de trabalho criado pelo Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, para a elaboração do curso de mediação e negociação para defensores públicos. Professor Rafael, sinta-se em casa, considere-se entre amigos e 1h30 para a sua exposição. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a desembargadora Viviane Colucci pelo convite. Muito importante intercâmbio entre as carreiras. Eu, na condição de defensor público, tenho muito respeito e admiração pela carreira da magistratura trabalhista e, durante minha exposição, os senhores e as senhoras saberão o porquê. Agradeço também o juiz Reinaldo Branco de Moraes, meu colega aqui na mesa hoje pela manhã, e meu amigo da PUC, contemporâneo de mestrado e doutorado, Dr. Welder Queiroz. E, para finalizar essa parte de agradecimentos, não poderia deixar de mencionar também um agradecimento especial ao meu amigo também, contemporâneo de mestrado, Dr. Pedro Miranda. Muito obrigado pela lembrança do meu nome, e em nome de quem eu saúdo a todos do auditório. Eu vou pedir licença para falar de pé, um pouco de cacoete de professor,
Só que eu acho que falar 1h30 sobre execução, tem uma experiência um pouquinho na faculdade, os alunos não gostam muito, né? E o aluno está vendo a matéria pela primeira vez. Aqui nós só temos expert em execução, então o tédio é maior. Então eu vou pedir um pouco uma licença para poder falar em pé. O meu objetivo hoje, aqui com vocês, é tratar da execução. E principalmente tendo em vista o novo CPC. Com relação à execução, o nosso CPC ele mudou, na verdade, nas últimas reformas, de 2005 e 2006. O que aconteceu nessa aprovação do projeto, agora já esperando só o prazo de vacácio, foi uma adaptação, uma melhora de alguns institutos, porém não se percebe uma novidade que revolucione como nós encontramos em outros setores do processo. Então, houve, na verdade, um aprimoramento da execução, que todos que, de alguma forma, trabalham com o processo judicial comum, percebiam que era um procedimento extremamente ineficaz, jogado às traças, ordinarizado, desprezado pelos juízes, não os do trabalho. Esse é o ponto importante. E quando eu me refiro a esse lado que a magistratura estadual deixava a execução, é a mais pura verdade. O que você percebe hoje é que o juiz não está muito preocupado com o resultado efetivo do processo. Ele concentra suas forças na primeira fase, que é a fase cognitiva, e acha que está tudo resolvido. A execução fica um problema do credor. Eu, numa última audiência que eu participei, eram dois processos cumulados e estavam, em razão da conexão, apensados, e a audiência era tentativa de conciliação para um processo. E aí eu falei, excelência, como nós estamos ainda esperando para citar o réu no outro processo, vamos aproveitar que ele está aqui e vamos citar. Ele, não vamos misturar alhos com bugalhos. Mas excelência, nós não estamos misturando. É uma questão de economia, é para poupar o seu trabalho. Meu não, eu não tenho nada a ver com isso. O processo é seu. Mas excelência, a razoável duração dos processos. Aí ele respondeu, o processo é demorado. Tem que entender isso. Quando resolve vir para o judiciário, tem que saber que ele é demorado. Essa preocupação que o juiz estadual não tem, o juiz trabalhista sempre teve. E provavelmente eu fui convidado para o Pedro para falar hoje aqui, porque a minha dissertação de mestrado foi construída com base numa visão do juiz do trabalho. Então, o meu tema, ele assusta um pouco, principalmente alguém que litiga na justiça estadual, porque o meu tema é o princípio da execução menos gravosa para o credor. Porque todo mundo estuda na faculdade que a execução tem que ser menos gravosa para o devedor. Só que o devedor, na verdade, deve. A execução foi construída para que o credor pudesse, no final das contas, receber o seu crédito. E esse processo, que é demorado, que tem a fase de conhecimento, ele ainda vai passar por uma fase de execução, onde todos os pontos de discussão vão ser decididos com base no princípio que privilegia o devedor. Então, eu, na época lá do mestrado, estava procurando um tema para falar e não encontrava um tema. Aí, numa aula de execução, um professor me aconselhou, por que você não escreve sobre o princípio da menor onerosidade para o devedor? Aí eu fiquei pensando e falei, não, eu vou escrever sobre o princípio da execução menos onerosa para o credor. E eu vou defender isso no meu trabalho, porque eu acho que a execução, nesses momentos de saber se eu penhoro esse ou aquele bem, se eu faço essa penhora online ou não, se eu permito essa ou aquela substituição da penhora, eu devo pensar sempre no credor e não no devedor. É claro que eu não estou dizendo que nós vamos ignorar o devedor, desrespeitar a dignidade da pessoa humana e
fazer, na verdade, uma devassa na sua vida, arrancando tudo que é dele. Não, o próprio sistema, o próprio código, ele reserva esse mínimo necessário que o hoje ministro do STF, Luiz Edson Fachin, sempre defendeu, né? O princípio do patrimônio mínimo. O código preserva isso. Agora, fora daquelas situações onde o código preserva esse patrimônio mínimo do devedor, eu tenho que privilegiar a toda medida, sempre, em qualquer situação, o credor. E qual é o grande paradoxo da aula de hoje? O que eu falo, e muita gente acha que é novidade, todos os juízes do trabalho, todos os desembargadores do trabalho fazem isso no seu dia a dia. Então, ótimo. Espero que um dia isso possa acontecer também na Justiça Estadual, na Justiça Federal, quando não estivermos falando do próprio Estado na condição de exequente. Porque o problema, ele existe, todos que de alguma forma trabalham com a execução enfrentam ela na prática. Bem, então, qual é a nossa ideia hoje? É tentar mostrar, primeiro de tudo, o que mudou, quais são as inovações, o que nós temos de novo no CPC que vai entrar em vigor e lançar uma pergunta. Existe, na verdade, esse princípio da menor onerosidade para o devedor? Ou se nós devemos agora pensar, em primeiro lugar, em todos esses momentos de dúvida, se quem deve realmente ter uma ascendência, preponderar nas decisões dos juízes, são os credores. E eu falo isso por quê? Porque a execução mudou consideravelmente. Não mudou agora, já mudou em 2005, já mudou em 2006. Vários artigos enaltecem a condição do credor e ainda encontramos muitos julgados mencionando o princípio da menor onerosidade para o devedor. Tem gente que prefere falar princípio da máxima efetividade, da efetividade da execução, do princípio da economia, da proporcionalidade. Eu acho que nós devemos tomar um partido mais firme e dizer: a execução é feita, construída em prol do nosso credor. Ele, exequente, é que tem que receber a nossa atenção, o nosso cuidado, porque é, na verdade, o titular do direito, já reconhecido muitas vezes pela própria justiça, ou quando não, através de um mecanismo que a justiça deu, status equivalente a uma decisão judicial. Bem, então, tendo isso em mente, primeiro problema do processo, e eu falo processo, mais uma vez eu estou me referindo ao processo que eu encontro mais no dia a dia, que é o processo na Justiça Estadual, contextualizar a execução dentro daquilo que se chama jurisdição. Por quê? Porque não é de hoje, já desde lá de muito tempo, se discutia se a jurisdição era, na verdade, uma atividade jurisdicional. E eu falo isso por quê? Porque na Itália, Sata chegou a defender, Salvatore Sata, que a jurisdição ia até a fase cognitiva, que o resto eram atos administrativos meramente de cumprimento e não precisaria o juiz estar se metendo. Então, jurisdição acabava na hora que o juiz dizia o direito e o resto ficava por conta dos órgãos administrativos do tribunal que iriam tomar essas providências. Bem, depois o próprio Carnelucci chegou à concepção de que isso não existia, que a jurisdição era atividade jurisdicional sim, porque o juiz era chamado a proferir várias decisões importantes, relevantes no curso da execução e que era uma atividade, sim, do juiz. Bem, esse problema no Brasil não se põe, porque nós temos isso claramente, sempre foi assim, não há discussão. Acontece que é importante pensar porque em Portugal, na Alemanha, na França, já se admite execução fora do Poder Judiciário. Em situações que o judiciário não se mete mais na fase executiva, deixando que essa fase aconteça por obra realmente de servidores administrativos do tribunal, são os executores. O juiz só iria ser chamado, na verdade, naquelas situações realmente importantes, onde a decisão tivesse relevância para a própria respeitabilidade e manutenção do mérito.
no Brasil já existem vozes defendendo isso. Há um autor na PUC que entrou agora no doutorado e vai escrever sobre essa possibilidade de desjudicialização da execução. Será se é o futuro? Será se nós temos aí, será que vamos buscar essa saída? Porque realmente o que acontece hoje é que a execução no processo civil, ela é um procedimento que é mais inefetivo do que efetivo. Você consegue mais resultados negativos do que propriamente a satisfação do crédito. E um outro tema importante, antes de nós iniciarmos também essa primeira parte, é defender o que acontece no processo penal. O juiz hoje, no processo civil, ele passa pela fase de cognição, ele tem aquela ideia de procedimento ordinarizado, sempre com aquelas fases em gabinete, os processos nos escaninhos, e já tem gente que defende a criação de varas de execução civil. Então, nós não teríamos mais um processo correndo numa vara, fase cognitiva, acabou, cumprimento de sentença na própria vara, ou num juiz que faz as duas coisas. Nós teríamos aí, assim como no processo penal, tem uma vara exclusiva para executar. Qual que seria o ponto positivo? O juiz, provavelmente ocupante dessa vara, ele teria um compromisso maior com a efetividade do processo, com a rapidez, com a celeridade e buscaria, acima de todas as possibilidades, encontrar bens ou o próprio dinheiro e satisfazer o direito do credor. Bem, o que importa é que, com a constitucionalização do processo de 88, o que se percebeu é que o processo deveria ser mais efetivo. O juiz do trabalho não tem nenhum problema com relação a isso, porque ele sabe que o que interessa para o autor da demanda, para o empregado, é receber o dinheiro. Então ele sempre teve essa preocupação. Ele sempre descobriu que o processo dele não terminava com a sentença. Ele tinha que ir além. E ele vai além realmente de forma destemida. É isso que nós precisamos na execução hoje. Que o juiz atue de forma destemida. Por quê? Porque cumprir metade do percurso, ainda que rapidamente, não é cumprir a função completamente. E o juiz do trabalho sempre teve essa preocupação de ir até o limite, de ir até o final, mas o juiz estadual não. Ele sempre parava no começo. E aí a Constituição começou a dizer, não, o processo deve ser efetivo. Ele deve proporcionar a satisfação em si, e não uma mera sentença que pode ser utilizada simplesmente como um cala-boca. É incrível você encontrar um advogado onde ele liga para o seu cliente e fala, olha, nós conseguimos aqui a condenação do réu, ele vai agora ter que te pagar. Ah tá, quando é que eu vou receber o dinheiro? Não, calma, porque ele ainda vai apelar, ele ainda vai recorrer e vamos ter que disputar com ele novamente no tribunal. Aí no tribunal novamente sai o resultado, ele liga de novo, olha, ganhamos no tribunal, agora ganhamos na primeira fase e ganhamos na segunda. Ele, tá bom, quando é que eu vou receber meu dinheiro? Não, calma, porque provavelmente ele vai para o STF e para o STJ. Aí depois de tanto tempo, mais uma vez o advogado liga, olha, ganhamos de novo no STJ e no STF. Aí ele pergunta, né, o credor, e agora, quando é que eu vou receber? Não, calma que a gente vai para a execução. E aí o processo demora, como sempre, é uma verdadeira, vamos lá, o caminho de Santiago de Compostela. Para ele chegar no final, ele chega realmente abençoado que ele conseguiu completar o percurso todo. Bem, então, o que importa é que o novo CPC, ele fala isso expressamente, e nós vamos ver. O processo não termina no meio, ele tem que ir até o final. Está garantido dentro dessa efetividade a satisfação do crédito. E, obviamente, que fora as hipóteses de decisão declaratória e constitutiva, não adianta simplesmente a sentença, porque no caso da condenatória, que é muito comum na Justiça do Trabalho, porque é condenação em pecúnia, não dá para você ter realmente o dinheiro se não contar com a colaboração do próprio devedor. Então, aqui
no nosso trabalho sempre foi algo de ofício. O juiz, ele começa a execução de ofício, porque ele sabe que se o camarada entrou com ação lá atrás querendo as verbas trabalhistas, é porque ele quer as verbas trabalhistas. Lá no processo civil comum, ele entra, eu quero que o réu seja condenado a me pagar 50 mil. Aí você vai lá e profere uma sentença condenando o réu a pagar 50 mil. E ele ainda tem que te provocar novamente para dizer, não, eu quero realmente 50 mil. Então, pensamos ser alguma coisa fora de lógica. O juiz estadual ele tem uma mania de, quando o processo demora muito, fica parado há muito tempo, ele intima o autor para saber se o autor tem interesse em prosseguir o feito. Aí o autor fala, sim, excelência, quem não tem interesse é você, porque o processo está parando toda hora. Então, no Justiça do Trabalho, esse tal nós não encontramos. Eu tenho vários amigos que são juízes do trabalho, e eu, discutindo com eles, até porque eu viria falar aqui para os senhores, então eu fui discutir com ele. Ele falou, olha, o que você vai defender lá, a gente faz muito melhor. É capaz de você ser ridicularizado. Eu disse, olha, porque na Justiça do Trabalho é diferente. É um mundo diferente. Eu queria poder, advogar na Justiça do Trabalho, porque, e claro, em prol do autor, do reclamante. Bem, então, o italiano Tommaso, ele fala, olha, ter conhecimento sem execução é como se a jurisdição tivesse um sino sem badalo. Não adianta ter a fase de cognição rápida, perfeita, com uma decisão justa, se na hora de implementar eu não tenho. Se na hora de passar para a fase em concreto, eu não consigo, de fato, receber esse crédito. Então, o legislador começou a cuidar da execução com uma certa cautela. Isso nós já começamos a perceber desde 2005 e 2006 e se conclui nesse fecho agora com o CPC atual, que vai entrar em vigor no ano que vem. O que nós temos então? Nós temos que decidir sobre esse ponto de equilíbrio entre o artigo 620, que é mantido no novo CPC com a numeração do artigo 805, e o artigo 612, que é mantido no novo CPC, a redação é idêntica, que é o 797. E aí tem um ponto importante. Eu tenho um amigo que é juiz do trabalho, já é um juiz antigo e muito famoso no processo, ele chama Eduardo Mesquita. Acho que você deve ter ouvido falar do Eduardo Mesquita. O Eduardo Mesquita, ele aplica muito o CPC. Até o pessoal lá no Amazonas fala que ele não aplica a CLT, ele aplica só o CPC. De forma até equivocada, porque a gente sabe que não é a aplicação em primeiro lugar, ela é uma aplicação em segundo. Porém, na hora de decidir, na hora de tomar uma postura, podemos mencionar ou o princípio da menor onerosidade, que é o 620 hoje, futuro 805, e o 612, futuro 797. Então, vamos tentar encontrar ainda hoje um ponto de equilíbrio, porque esses dispositivos praticamente não se alteram. O que acontece é que o 620 ganha um parágrafo único novo, que foi inclusive uma proposição que eu fiz na época da tramitação do projeto. Eu fiz duas proposições. Eu fiz a proposição para alterar o caput e criar um parágrafo único. Não aceitaram o caput, deixaram só o parágrafo único. O caput dizia: quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o credor. Seria muito para o legislador dar esse passo adiante. Então ele não aceitou essa minha proposição. Manteve o princípio da menor onerosidade para o devedor. Em compensação, no parágrafo único dizia: quando o devedor alegar maior onerosidade, compete a ele indicar um meio igualmente eficaz e menos oneroso. Então isso prevaleceu. Excelente para o juiz de trabalho. Eu sei que muitas das vezes nem precisa alegar isso, mas ele pode fundamentar agora. Se lá no processo de conhecimento nós temos essa inversão, que cabe ao devedor indicar um outro meio igualmente eficaz, porém menos oneroso para ele, aqui no trabalho principalmente. Então, vamos penhorar dinheiro, vamos penhorar tudo, porque, na verdade, essa é a preferência da lei, o exequente, o credor. E o 612, o futuro 797, já dizia que a execução, salvo nos casos de
execução universal, ela tem que ser feita no interesse do credor, que adquire pela penhora a preferência dos bens. Então, esses dispositivos são mantidos e era, na verdade, uma verdadeira discussão. Qual foi o ponto da minha dissertação de mestrado? Foi saber por que o nosso doutrinador do processo de execução, ele preferiu olhar com mais atenção para o 620 e desprezar o 612. Porque os dispositivos falam coisas, né, que eu poderia dar prevalecência de alguma forma para o 612 e dizer, não, a execução tem um princípio que defende a atuação mais enérgica em prol do credor e não do devedor. Mas, vamos chegar lá rapidinho, eu vou explicar o porquê que nós chegamos a esse princípio da menor onerosidade para o devedor. É até engraçado. Quando eu fui fazer a pesquisa e eu me deparei com o motivo que levou o doutrinador lá atrás a defender esse princípio da execução menos onerosa para o devedor, vocês vão rir. Porque ele disse assim, olha qual foi o argumento dele. Ele falou assim, o 620 não tem muita aplicação, porque na execução eu não posso escolher o meio, porque a execução é um procedimento típico. Se a obrigação é de fazer, tem um procedimento da obrigação de fazer. Se a obrigação é de entregar, tem um procedimento da obrigação de entregar. E se a obrigação é de pagar, tem um procedimento específico para a obrigação de pagar. Já que não tem utilidade, vale como princípio. Foi esse o argumento. E aí o segundo doutrinador repetiu, o terceiro repetiu, o quarto repetiu, um juiz botou na decisão, o outro repetiu e virou o princípio da execução menos gravosa. Penhora o dinheiro, o camarada tem um gerador velho, ele fala, não, eu quero trocar para o gerador. Por quê? Porque é menos oneroso para mim. E o juiz trocava. E o credor ficava lá, sofrendo. Bem, mas a própria concepção da ideia de princípio foi um elemento importante para eu encontrar essa solução totalmente revolucionária para o Código de Processo Civil que é utilizado hoje na justiça comum. A gente sempre defendeu, isso pelos clássicos, que os princípios são normas fundamentais, que são importantes, que violar o princípio é quase rasgar a bandeira da pátria, que é um absurdo. Só que, na verdade, o que se percebe é que o ordenamento ele dá ao juiz, que é o principal operador, e ninguém discute isso, o juiz, de fato, é o principal operador do sistema jurisdicional. Claro, ele atua em colaboração, tem um advogado, tem um defensor, tem um procurador, promotor, mas o juiz é o mais importante. O juiz bom, ele consegue solucionar os problemas e neutralizar qualquer advogado ruim, promotor ruim e etc. Então, os princípios funcionam como as regras. São peças importantes do sistema e têm a sua função. Então, eu não posso querer nem supervalorizar o princípio, nem reduzir a sua importância. Como eu também não posso supervalorizar uma regra ou reduzir a sua importância. E aí eu fui buscar numa doutrina nacional, muito prestigiada, que é a doutrina hoje conhecidíssima do professor gaúcho Humberto Ávila. Então, Humberto Ávila, ele coloca regras e princípios nos seus devidos lugares e diz, olha, cada um tem a sua função, a regra é uma norma que tem uma descrição de um comportamento, ela ajuda o juiz a decidir, o juiz decide muito mais facilmente, porque eu aplico a regra por uma subsunção, é um procedimento bem conhecido por nós como subsunção, está lá a situação fática, aquela descrição da norma, se encaixar, aplica a regra. Já os princípios não. Os princípios não trazem um comportamento, mas eles dão uma diretriz. Eles indicam o norte onde o intérprete vai se apoiar para decidir uma questão, decidir um problema. E aí, mais um outro ponto. Eu percebi que o 620, colocado como princípio, além de subverter o sistema, porque ele diz que o juiz deve interpretar um dado problema olhando para o devedor, ele acaba desprotegendo o devedor. Por quê? Porque numa situação X, onde eu tenho dois meios igualmente eficazes, o juiz acabaria privilegiando o meio mais oneroso, quando ele poderia e seria obrigado pela regra a defender que o devedor fosse executado pelo modo
menos oneroso, porque são igualmente eficazes. Então eu acabo trazendo o 620 e o futuro 805 como uma verdadeira regra, protegendo o devedor, para dizer, se eu tenho dois meios igualmente eficazes, o juiz não tem escolha, ele tem que ir pelo modo menos gravoso. Agora, se eu não tenho meios igualmente eficazes, eu não aplico a regra, e aí vai para o meio mais gravoso, porque execução não tem jeito, é um procedimento gravoso. Eu estava lendo, até por indicação da própria escola, um artigo escrito por um juiz do trabalho, excelente o artigo, bem fundamentado, onde ele diz, olha, a execução é um procedimento gravoso. Você quer uma execução sem gravosidade? Não existe. Quem não sofre pagando o cartão de crédito todo mês? Chega o cartão de crédito, a minha esposa ela tem uma prática, ela não abre o cartão de crédito no primeiro dia que chega, porque ela sabe que é pagada depois de 7 dias. Então ela fala, eu vou sofrer 7 dias? Eu vou abrir na véspera. Então, o sofrimento, ele é natural na execução. O credor, ele não tem que sofrer, ele já sofreu, porque ele já está com uma situação de inadimplência, ele já está tendo que receber, ele estava contando com esse dinheiro e teve que fazer empréstimo para poder honrar os seus compromissos. Não. O devedor, ele tem que sofrer, sim, mas dentro daquilo que a lei permite, daquilo que a lei concebe como sofrimento admissível. Bem, então, entendendo isso, eu encontro agora o princípio da menor gravosidade para o devedor. Esse princípio, que foi, como eu disse para os senhores, colocado na nossa história doutrinal dessa forma, ele vem lá do direito romano. É o conhecido favor debitorius. Então, todo mundo usa o princípio da menor onerosidade e diz, não, isso não é criação moderna, não fomos nós que inventamos isso, isso daí já é antigo. Lá na Roma Antiga já existia o favor debitorius. Também, como é que eles faziam na Roma Antiga? Se o devedor não pagasse a dívida, esquartejava o camarada. Mas aí tem que ter o favor debitorius. Porque o devedor não pagava, vários credores se encontravam com ele e falavam, e aí, vai pagar ou não vai? Não. Então a gente vai fazer você escravo. Levavam ele, amarravam ele lá, trancafiavam ele numa jaula e todo dia de feira levavam o devedor para ser o quê? Para ser arrematado por alguém. Se ele fosse um devedor tão imprestável que ninguém quisesse arrematá-lo, ou eles transformavam ele em um cidadão não romano e colocavam ele para além do Tibre, a pena de banimento, ou eles esquartejavam. É natural que eu tivesse, então, o favor debitorius. Bem, só que o pior não é nem isso. O pior é que não existia um favor debitorius para essa situação. O favor debitorius, como outros favor que nós temos, eram, na verdade, fruto de interpolações romanas. Por quê? Sempre que a situação fosse ruim, se fazia uma interpolação para privilegiar aquela pessoa. Então tinha o favor matrimônio, tinha o favor contratos, tinha o favor debitórios. Por quê? Sabia-se que na obrigação contratual, quem se compromete a ficar vinculado a uma obrigação, sempre se compromete pelo menos. Como é que se interpreta os contratos? Não é assim? Então o favor debitórios ele veio do direito civil. Então, quem se obriga num contrato, quem se vincula, quem abre mão da sua liberdade, porque lá na Roma o contrato ele vinculava pessoalmente a pessoa, no sentido de vinculá-la a ficar realmente amarrada ao credor, quem se vincula sempre por menos. E nós importamos esse favor debitórios para trazer para a execução. Bem, o que importa é perceber que nós estamos hoje num mundo evoluído. Nós estamos hoje num mundo onde a execução é feita por um poder público, por juízes aprovados em concurso público por causa do seu conhecimento jurídico e atuante dia a dia. Eu não tenho mais que ter na execução um favor desse, porque a execução não é como em Roma, que ela é feita por quem? Pelo próprio credor. A execução é feita hoje sob a tutela do Estado. Então, o juiz, ele não vai esquartejar o devedor. O juiz, ele não vai levar o devedor a uma situação de total desrespeito à sua condição humana.
Então não há por que nós termos no processo, que é controlado pelo Estado, uma preocupação além com o devedor. Então o devedor, na verdade, ele tem que ser tratado como devedor e ele tem que ser executado dentro daquilo que a lei determina. Esse que é o grande ponto. E o final é que o processo precisa de resultados efetivos. E agora nós vamos, então, passar para efetivamente as mudanças importantes do novo CPC e, no final, vamos chegar a uma conclusão. Se realmente eu tenho esse princípio da menor onerosidade para o devedor, ou se a execução, na verdade, é um procedimento que tem que ser construído e pensado e trabalhado e atuado em prol do exequente, que é, na verdade, o titular do direito. Bem, então, encontramos algumas diretrizes gerais na parte principiológica. Por quê? Com toda certeza, na conversa que os senhores tiveram ontem, o professor deve ter dito sobre os princípios, que agora nós temos uma parte principiológica grande. Essa parte principiológica grande, ela tem esses três aí que eu escolhi, que eu achei importante, porque, na verdade, eles, de algum modo, informam e atuam no processo de execução também, na liquidação e na execução. Então, o primeiro, o artigo 1º do Código, ele fala, olha, o que todos nós já sabíamos, mas ele agora diz de forma peremptória, todas as regras do Código de Processo Civil devem ser ordenadas, disciplinadas e interpretadas conforme a Constituição. Então, aquilo que todos já fazemos, na hora de interpretar um dispositivo, eu não vou interpretar esse dispositivo isoladamente, eu tenho que entendê-lo dentro de um sistema, e esse sistema tem como norma diretora a Constituição. Então, hoje o CPC fala isso. O artigo 4º, aí ele tem a importância maior, porque ele diz, acaba com a eventual polêmica de que a razoável duração do processo seria uma sentença de mérito. Ele diz, as partes têm direito de obter, dentro de um prazo razoável, a solução da lide. O que também não pode ficar de fora é a fase satisfativa. Então, o juiz hoje ele tem que saber que o fim é só quando o direito é plenamente satisfeito. Então, não pode mais parar no meio do caminho e achar que está resolvido. E, principalmente, na questão do trabalho, o artigo 8º, que fala que o ordenamento jurídico tem que ser aplicado de acordo com os fins sociais. Então, não há um fim social maior do que privilegiar o trabalhador, porque ele tem direito a receber por aquilo que, de fato, ele trabalhou. Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai encontrar aí o alcance do princípio da função social em todos os matizes e, principalmente, da dignidade da pessoa humana. Bem, então, esses três princípios estão diretamente relacionados à execução. E aí nós encontramos no artigo 139, que é um artigo que, na verdade, ele é praticamente repetido, é o artigo 125, que fala que o juiz é o diretor do processo. Então, é óbvio que se o filme é bom, o diretor é o principal, responsável. Pode ser que tenha ali um ator que fez um bom papel, mas o diretor, ele tem a sua participação. Então, o juiz, como diretor do processo, ele, na verdade, é que vai ditar. É muito comum você perceber, eu tenho alguns colegas advogados, onde eles fazem o quê? Eles distribuem a demanda e torcem para cair numa vara e não cair na outra. Mas, espera lá, o processo CPC não é o mesmo? Mas qual é a diferença? A diferença é o juiz. Então, o juiz faz a diferença, como eu falei no começo. Então, o juiz, ele compromissado com o resultado efetivo, ele faz toda a diferença. Por isso que eu digo que ser juiz é como se fosse o Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não foi isso que o tio do Peter Parker falou para ele? Então, o juiz tem essa importância. Ele tem uma função essencial. Então, ele tem poder, então ele tem responsabilidade. Onde tem poder, tem responsabilidade. Bem, então, desse artigo 139, fala da isonomia, que claro que no nosso trabalho lá se porta de outro modo, mas o que é mais importante, ele fala prevenir os atos contrários à dignidade da justiça, que nós sabemos que o devedor costuma praticar,
Até eu li nesse artigo que eu mencionei um ponto importante. O devedor querer fugir, o devedor querer esconder os bens, o devedor querer passar os bens para outras pessoas, na verdade seria uma autotutela da natureza humana, né? Poucos são os devedores que são, né, devedores que honram seus compromissos. Não pagam porque não têm condições. A maioria faz o quê? Procura se desfazer dos bens para não efetuar o pagamento. Lá na época do meu avô talvez fosse diferente, mas hoje em dia tem duas frases que eu uso bem. Tem uma que é assim: devo, não nego, pago quando quiser. E a outra é: quem não deve, não tem. Então, são brocardos que nós usamos aí, os devedores usam, dia a dia. É da natureza hoje o devedor ser olhado como alguém que descumpre o ordenamento, que é devedor porque quer, e não porque não tenha condições de pagar. Bem, e o 4 e o 7 são importantes por quê? Porque eles falam que o juiz tem que se preocupar a todo momento, através de medidas coercitivas, através de medidas subrogatórias, assegurar a efetivação da tutela. Então, o que a gente tem ainda de ideia com relação ao processo é que isso só é possível, só é devido nas obrigações de fazer e não fazer. E na obrigação de pagar, não. Isso fica jogado, né, ao esquecimento. Mas não, também na obrigação de pagar, que talvez seja a mais verificável no dia a dia, 90% das execuções são para pagar quantia, na Justiça do Trabalho quase 99%, nós temos que ter um pensamento também nesses moldes. E o artigo 774, que é, na verdade, o artigo 601 atual, ele volta a dizer que são os atos atentatórios à dignidade da justiça. Então, sem sombra de dúvida, esse dispositivo vai ser aplicado no seu trabalho e eu acho que pode sim o juiz do trabalho fixar multas por causa desses atos atentatórios. É a coisa mais comum, fraudar a execução. Como o devedor, ele sabe que o juiz trabalhista ele tem um compromisso com a efetividade, com os interesses do credor especial, que é o trabalhador, ele faz o quê? Ele procura a todo custo fraudar a execução. Se desfazer dos bens. Então, o juiz do trabalho ele tem que ter esses mecanismos para impedir essas condutas. Se opor maliciosamente, empregando ardis e meio ardilosos, artificiosos, isso é muito comum também. Ele foge, some, transfere bens, antes mesmo da própria citação. E aí não poderia configurar a fraude à execução, mas o juiz pode, de alguma forma, tentar coibir por atentatório a dignidade da justiça. E, por final, nós temos aí resistir às ordens, não cumpre as ordens do juiz, o juiz pede o comparecimento, o juiz solicita a indicação de um bem à penhora e o devedor, simplesmente executado, não obedece. E o que importa é que no final o parágrafo único diz que, nesse caso, o juiz poderá fixar uma multa de 20% em cima do valor da condenação. Então, é até 20%. Eu acho que esse é um dispositivo plenamente aplicável, não teria por que o juiz do trabalho não se valer dele na hora de executar um crédito trabalhista. O 782, ele trata, do poder do juiz na hora de implementar esses atos que visam, de algum modo, a impedir que o devedor consiga escapar. Então, nesse caso, esse dispositivo, esses dois parágrafos, não são tão importantes, porque eles, na verdade, repetem. O oficial vai cumprir as ordens do juiz, ele pode ir para as comarcas contíguas e o juiz poderá se valer, sempre que for possível, da força policial. O que tem de novo é o próximo slide. Esse mesmo artigo, ele trata do cadastro negativo de inadimplente. Olha que coisa boa. Agora a gente vai manchar o nome do devedor, negativá-lo com base numa decisão judicial. Então, está devendo, não cumpriu, não fez o pagamento naquele prazo do cumprimento de sentença, a requerimento da parte, poderá o juiz, então, determinar a inclusão desse devedor
no cadastro de inadimplentes. Então, o que é importante? Aí a lei é clara, ela fala, há requerimento do credor. A lei não especifica, poderia ser Serasa, SPC, qualquer um desses. O que importa é que, qual é o problema? Na Justiça do Trabalho, o juiz atua de ofício. Por que aqui o juiz não atua de ofício? Quem vai se responsabilizar por eventual negativação indevida é o autor exequente. Como na Justiça do Trabalho o juiz faz de ofício, se por algum acaso ele errar, eu posso atribuir essa responsabilidade pelo erro do juiz ao exequente? Então, não, dificilmente isso vai acontecer. Vai ter que ser atribuído ao Estado, né? Mas eu não vejo como não aplicar esse dispositivo na Justiça do Trabalho. É claro que tem que ver a própria utilidade dele. Às vezes o devedor trabalhista está totalmente já negativado, endividado, não vai trazer nenhum benefício. Mas em algumas hipóteses pode ser que ela funcione. O que importa é que aqui o sistema veda essa utilização no caso de título executivo extrajudicial. Até porque não passou pelo crivo do Poder Judiciário ainda, então ele tem o receio de acabar o quê? Construindo um dano muito grande para o devedor, que não se sabe ao certo se é ou não devedor. Então ele tem uma cautela. Porém, como na Justiça do Trabalho geralmente se executa a decisão, então poderia simplesmente aplicar esse dispositivo. O artigo 829, ele trata um ponto extremamente importante e que eu defendi muito na minha dissertação de mestrado, porque tem uma súmula do STJ que desdiz todo o sistema. Bem, o que acontece na Justiça do Trabalho? Tem a sentença transita em julgado, parte para a fase de penhora e etc. e tal. No caso do processo comum, isso era complicado, porque eu tinha a citação do devedor, isso é execução autônoma, não é cumprimento de sentença, mas aplica de forma subsidiária essas ideias, que o juiz esperava a provocação do credor. Depois que o credor provocava, ele mandava citar o devedor para pagar em 3 dias. E aí, no 4º dia, o oficial teria que voltar, se não tivesse pagamento, e já fazer penhora, avaliação e etc. O que é importante? E aí eu gostaria de pensar com os senhores aqui. Eu sempre defendi, tendo por base esse princípio, que era possível ter uma adjudicação no 4º dia. Olha o que eu estou falando. Como na execução normal, tradicional, os embargos não têm mais efeito suspensivo como regra, a ideia é que a execução prossegue numa boa. Prossegue sem essa solução. Então, eu cito o devedor não paga em 3 dias e não se manifesta porque ele tem 15 para embargar. O oficial volta no 3º dia, confere que não foi feito o pagamento e faz o quê? A penhora. No 4º dia, o credor, que tem interesse em adjudicar aquele bem, faz a proposta e adjudica. Qual é o problema? Não teve nem ainda embargo. Ele nem foi ainda oportunizado para se defender. Mas, se ele se defendesse, teria atribuído a essa defesa efeito suspensivo? Como regra, não. Então, a execução poderia continuar. Então, olha lá. Se eu admito esse raciocínio, parece que, nesse ponto, a execução tradicional ela é mais efetiva do que a própria execução trabalhista. Porque no trabalho, depois que ele tem o quê? A penhora realizada, não tem aquele prazo para ele embargar? Os embargos não vão suspender? Né? Então, esse é um pensamento. Será se eu posso ter um sistema executivo mais efetivo para o credor privado e não um credor que tem uma finalidade, um crédito que tem uma finalidade social mais relevante? Então, esse é o ponto. Tem alguém que defende, não, eu acho que não pode. Tem que esperar o prazo dos 15 dias dos embargos. Então, quer dizer que eu posso fazer uma adjudicação no 16º dia? Porque se os embargos no 15º forem apresentados, não forem a eles atribuído efeito suspensivo, eu poderia, então, oferecer credor interesse na adjudicação do bem. Então, esse é um ponto importante que
devemos pensar, porque parece que não é concebível eu ter um sistema mais efetivo para uma situação de crédito não especial, como é o crédito privado. Bem, e a indicação, não há dúvida. Quem chegou a, de algum modo, advogar como exequente na execução antiga, era algo surreal. O devedor era intimado para em 24 horas pagar ou nomear bens à penhora. E aí ele nomeava que bens? Ele nomeava os piores do mundo. Teve uma vez que eu vi uma execução onde o devedor, ele nomeou calcinhas. Pasmem, tudo bem que ele vendia lingerie, mas é um exemplo. O devedor, ele costumava fazer o quê? Indicar como penhora os piores bens do mundo. Eu lembro como se fosse hoje a minha primeira execução. Eu me formei em 2002 e fui fazer, a primeira ação minha foi uma execução. E aí uma execução de R$5.000. Olha lá, advogado desesperado ia fazer uma execução de R$5.000, primeiros honorários que eu recebi na minha vida. E aí eu falei, não, vamos executar. Fiz lá um processo, fiz a petição inicial, 10 laudas, né? Uma execução de cheque de R$5.000 e dei entrada. Um mês depois, liga o oficial dizendo, olha, eu estou aqui na empresa e eu vou penhorar um gerador. Por isso que eu falei gerador no começo. Marcou a minha vida. Aí eu falei assim, tá bom, qual é o valor do gerador? Olha, está na nota que o gerador custa R$7.000. Aí eu pensei, pô, minha execução é de 5, o gerador vale 7, tranquilamente, pode penhorar. O oficial foi lá, penhorou e tudo mais, e depois me entregou lá a penhora. Aí eu liguei feliz, falei, eu vou receber agora mais um bônus pela minha execução satisfatória, porque com certeza a gente vai vender o gerador. Estávamos naquela época de racionamento de energia, então o gerador estava valendo ouro. E aí liguei para o credor e falei, no meu cliente, naquela época eu advogava, nós conseguimos penhorar um bem e tudo mais, vamos receber, já pode esperar aí o meu bônus. Aí ele disse, tá bom, o que a gente penhorou? Aí disse, eu penhorei um gerador, perfeito, R$7.000. Ele, mas o gerador foi o que eu vendi para ele me pagou com um cheque de 5.000. Então, para perceber, o devedor sabia que o gerador era do credor, mas ele fez o quê? Leva esse gerador, pega qualquer coisa. Gente, o Araquém de Assis dizia que a penhora nem precisava ser suficiente. A dívida era de 50.000, ele dava um bem de 10.000 a penhora, estava garantido o juízo. Então, o que nós temos hoje é, quem vai ter a preferência na indicação dos bens é o credor. Mas o trabalho não tem importância, porque o juiz trabalhista, ele faz o quê? Penhora online. E não é brincadeira não. O primeiro artigo que eu publiquei na minha vida foi um artigo sobre penhora online, onde eu me baseei todo na justiça do trabalho. Então olha aí, já o namoro vem lá de trás. Por quê? Porque não tem lógica você falar que eu tenho que exaurir os meios para conseguir dinheiro, para só no final ter a penhora online. A penhora online deveria ser automática, como ela sempre foi na Justiça do Trabalho. Então parece que todos vocês deveriam dar aulas para os juízes estaduais, para os juízes federais, porque o que na verdade a gente quer, o que na verdade o sistema hoje quer, o juiz do trabalho sempre fez. Tá? Muito bem. E esse é o ponto crucial, que talvez para o juiz do trabalho não modifique em nada a vida dele. Por quê? Quando eu tenho uma execução de dinheiro, o que tem que ser penhorado? Em primeiro lugar, dinheiro. Não podemos aceitar outra penhora que não dinheiro. E aqui nós temos um ponto importante. Primeiro ponto importante qual é? O que todo mundo sempre disse? O artigo anterior era o 655. E que o 655 dizia? Serão penhorados preferencialmente nessa ordem. Aí vinha dinheiro, carro, não sei mais o que. O que todo mundo sempre defendeu? Essa ordem não é absoluta. Essa ordem ela é uma ordem preferencial. O juiz pode inverter tranquilamente. E o juiz invertia a ordem de olho em qual princípio? Menor onerosidade para o devedor. Eu penhorava dinheiro, penhora online linda, perfeita, e aí o juiz falava, não, substitui pelo carro, substitui pela casa, substitui pelo título da dívida pública, que hoje é o segundo na preferência. Eu sempre entendi, quando eu falo que a execução é específica, de obrigação de fazer, o que eu quero? O fazer.
Quando a obrigação é específica de entregar, o que eu tenho que pegar? A coisa que deve ser entregue. O dinheiro também é uma execução específica. Eu quero dinheiro. Então, não há como não haver o quê? Essa preferência pelo dinheiro. E o novo CPC fala claramente. Então, agora, o juiz trabalhista está respaldado numa norma expressa dizendo: será penhorado sempre o dinheiro. Ah, mas eu já faço isso. Melhor, já fez uma premonição de como é que seria o futuro. Está aqui, hoje é isso. Bem, o que é importante? Tem uma súmula, a súmula 417 do STJ, que fala: na execução civil, a penhora de dinheiro não tem caráter absoluto, porque dizendo que o juiz poderia, numa dada situação, desrespeitar a ordem legal. O que me parece é que eu tenho agora uma regra expressa, que é o parágrafo 1º do 835. O juiz não pode mais dar preferência a outro bem se for encontrado dinheiro. Então, essa súmula, não há como ver de outro modo, ela cai por terra. Tá? Não é a única, gente. Bem, o que acontece? Aí eu tenho outro ponto importante. Qual é o outro ponto importante que também começou lá na execução fiscal? Lá, na execução fiscal, se admitia que a fiança bancária ou esse seguro garantia judicial, eles eram equivalentes ao dinheiro. Então, que poderia haver uma substituição tranquila entre o dinheiro. Então, pera lá. A lei diz, lá no parágrafo 1º, que o direito é preferência. E depois ela diz que o dinheiro pode ser substituído por uma fiança bancária ou uma garantia judicial. Olha lá. Eu, hoje, estava vindo para cá, e aí uma aluna mandou uma mensagem, inclusive, dizendo: olha, eu estava lendo hoje, estudando pelo Didier, que vai falar hoje à tarde, inclusive, nós vamos estar aqui para também prestigiar o Didier, que é também nosso contemporâneo da PUC. O Didier fala que posso trocar a fiança bancária por dinheiro sempre. Depende. Qual é o ponto? Se o dinheiro tiver uma função de implementar a execução propriamente e não tiver ali a função no processo de caução, eu posso trocar. Por quê? Deixar o dinheiro parado na conta e a empresa parada, ou deixar uma garantia bancária, um banco que tem solvabilidade, eu acho que realmente seria exigir demais. Só que nós temos que perceber que a execução hoje, ela pode continuar, porque os embargos não têm mais efeito suspensivo. E no caso da trabalhista, existe um risco, ainda que pequeno, do banco não garantir o compromisso. Eu sei que esse não é um risco muito alto. Será se eu posso realmente, em qualquer circunstância, admitir a substituição do dinheiro que foi penhorado por uma fiança bancária, por um papel? Então, eu acho que não dá para admitir a aplicação do parágrafo 2º de forma irrestrita, porque ele acaba, de algum modo, diminuindo a aplicação do parágrafo 1º, que fala que o dinheiro deve ser a preferência. E o parágrafo 3º tem outro problema. Ele fala que se o credor tiver uma garantia real, ele não pode executar outros bens senão a própria garantia. Eu entendo que mesmo um credor com garantia real, ele pode penhorar dinheiro. Vamos lá, um credor hipotecário. Ele, em tese, deveria penhorar o quê? A hipoteca, o bem hipotecado. Só que se tem dinheiro na conta do devedor, o dinheiro prefere. E por que o dinheiro prefere? Porque o dinheiro vai gerar até uma redução no próprio custo financeiro da execução, na atividade judicional do Estado e na própria celeridade do processo. Se eu pego uma casa, um imóvel, eu tenho que fazer o quê? Uma alienação, eu vou ter que ter edital, vai gerar custas adicionais. Se eu tiver dinheiro, eu só faço o levantamento. Então, eu entendo que mesmo no caso de ser uma obrigação com garantia real, eu poderia sim penhorar dinheiro, mesmo estando a garantia lá à vista do credor. Outro ponto importante que talvez nesse trabalho tenha aplicação, mas aqui não há uma novidade tão grande com relação ao código atual. Todo mundo, na Justiça Estadual,
tem o malveso de deixar o devedor como o próprio depositário. O devedor, ele não sente dor nenhuma. Por quê? Porque ele penhora o carro dele, mas ele pega o carro, vai para a escola, pega as crianças, penhora a casa dele e ele continua morando. Então o devedor não tem nenhum problema. Aí ele embarga e quanto mais tempo demorarem os embargos, melhor para ele. O que o novo sistema muda? E agora ele fala claramente, se for dinheiro, vai para banco. Metal precioso, papel, vai para banco. Agora, se for móvel, depositário judicial, até porque a pessoa é encarregada disso. Mas se naquele tribunal não há figura do depositário judicial, quem deve ficar como depositário? O exequente. Então, a penhora, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar preferência, ela vai gerar conservação e ela vai gerar a inversão no título da posse com a remoção da posse. Não é só inversão, não é só o próprio devedor que deixa de ser o possuidor direto e passa a ser um garantidor do juízo, alguém que trabalha em prol do juízo, mas o bem é realmente retirado desse devedor. Então, isso eu acho que o juiz do trabalho já faz, eu tenho certeza que já faz, mas agora ele faz com mais autoridade, por quê? O próprio juiz estadual deve fazer. Então, por que não? Penhorou, embargou, tudo bem, está garantido, mas eu vou tirar o bem de você. E vou entregar o bem para quem? Para o credor. É claro que esse credor não pode destruir o bem, ele vai ter o dever de conservação, mas o bem não vai ficar mais com o executado. Quando é que o bem fica com o executado? Isso aí não mudou. Só vai ficar com o executado quando for de difícil remoção, no caso de um imóvel, uma máquina que tem uma remoção complicada, custosa, ou quando o próprio credor consentir. E é difícil encontrar um credor bonzinho que vai dizer, não, tá bom, deixa ficar com o devedor. Porque hoje o devedor samba na cara do credor. Tem o bem penhorado e continua usando numa boa, vai para o shopping, vai não sei o quê, como se nada tivesse acontecido. Outro ponto importante para o CPC novo, eu vou falar bem rápido, porque isso não afeta diretamente a gestão do trabalho, mas lá em 2005 e 2006, de algum modo o legislador tentou fazer uma penhorabilidade parcial do salário. Não conseguiu porque foi vetado, só que agora passou. Então, salário, todas as espécies de remuneração que nós temos, elas hoje continuam impenhoráveis para situações normais. Na situação do seu trabalho, não tem essa impenhorabilidade. Por quê? Porque a verba é de natureza alimentar. Então, continua o parágrafo 2º excepcionando. Agora, no caso comum, se for acima de 50 salários mínimos, pode penhorar. Agora, pasmem, senhores. Eu fiz um cálculo. R$ 788,00 vezes 50 dá R$ 39.400. Então, eu tenho impenhorabilidade de salário garantida, porque eu não ganho mais do que 39 mil, não ganho nem perto disso. Quem é que ganha perto disso hoje? São poucas pessoas. A norma tem uma aplicabilidade reduzida. Agora, para o trabalho não, porque é unânime entender que por ser verba alimentar, pode penhorar sim salário e tudo mais. O que acontece é o seguinte, o juiz do trabalho, ele tem que ter uma cautela, tem aquele patrimônio mínimo. Então, o que eu percebi nas jurisprudências, nos julgados, na jurisprudência que eu consultei, é que varia. Já vi juiz dar 30%, já vi juiz dar 50%, já vi até 15%. Não há um limite. É claro que eu não posso privar o necessário para o devedor mensal, nada, não posso penhorar tudo, mas eu deixo ali um pedaço e penhoro. Vai variar justamente de acordo com qual é esse percentual. Se ele tiver um salário muito grande, eu posso colocar um percentual maior. Se ele tiver um salário menor, aí o percentual tem que ser menor, porque senão vai comprometer a própria subsistência desse devedor e de sua família. Mas eu tenho a impenhorabilidade garantida. Outro, livros, máquinas e ferramentas também são impenhoráveis. Se for material agrícola, também é impenhorável. Só que essa impenhorabilidade, parágrafo 3º diz, não aplica nas créditos trabalhistas. Então, se for empregado lá ligado
alguma atividade agrícola, esse empregado ele tem a penhorabilidade, inclusive, dos próprios utensílios necessários a essa atividade. É uma exceção que a lei faz. E também a caderneta de poupança, mas aí já também a lei já excepcionou também o crédito de natureza alimentar, então eu posso penhorar a caderneta de poupança também. Penhora online. Então, houve um aprimoramento da penhora online. Agora, não dá para querer ensinar Pai Nosso para vigário. Então, quem é que sou eu para falar de penhora online para os senhores? Vocês sabem muito melhor do que eu. O que acontece é que a penhora online ela recebeu uma melhora, né? O sistema teve uma melhora. Mas, pelo que eu conversei com meus amigos juízes do trabalho, já é assim lá, já é uma prática tão tranquila que ninguém discute mais. O que importa é que hoje a penhora online ela vai gerar uma prévia indisponibilidade. Dessa prévia indisponibilidade, o devedor ele é intimado. E aí ele vai se manifestar para dizer, esse dinheiro que foi penhorado na minha conta, ele é um dinheiro impenhorável, porque é meu salário e tudo mais. E aí, se ele não fizer isso, aquela indisponibilidade se transforma em penhora efetiva, ele é intimado e aí vai continuar a execução. Tá? Então, o que eu estou falando é que nesse primeiro bloqueio não vai ser, na verdade, uma penhora ainda. É só uma inicial indisponibilidade. E aí, se ele não fizer aquela manifestação dizendo esse dinheiro aí é o meu salário, é a minha pensão, é o meu pecúlio, aí transforma depois em penhora. Tá? O que importa é que é o nome, porque está bloqueado já, só vai ser feito palavratura do termo de penhora e tudo mais. Então, olha aí, é o parágrafo terceiro que fala, em 5 dias, depois que ele for intimado da indisponibilidade, ele vai ter o quê? Que dizer que é indisponível, e o inciso 2, que é o mais importante. Todo empregador, ele reclama, ele fala que o juiz do trabalho, ele penhora além do crédito. Então, está aí o dispositivo para dizer, olha, se tem ainda indisponível alguma quantia que, de algum modo, se sobrepõe ao crédito, ele avisa para quê? Para que esse valor seja, de algum modo, desbloqueado. Então, aí tem prazos e o que é mais importante, o Código Novo, ele vai responsabilizar civilmente a instituição financeira. Olha lá, se não for feito o desbloqueio da quantia no prazo determinado, essa instituição financeira vai ser responsabilizada civilmente. Isso, sem sombra de dúvida, tem aplicação na Justiça do Trabalho. E diz, essa comunicação do juiz do trabalho para a instituição financeira, através do sistema Bacen-Jude, é feita de modo eletrônico. Então, vai ter como o juiz comprovar que passou a comunicação por meio do Bacen-Jude para o desbloqueio ou para a redução no valor. Está aí no artigo, parágrafo 8º do artigo que fala da penhora online. Tá bom? Bem, outro sistema que acontece, já acontece na Justiça do Trabalho, que nós estamos aqui vivenciando no novo CPC. Já é uma situação que acontece hoje, mas o novo CPC vai melhorar. Conversando com alguns juízes do trabalho, eles me falaram o seguinte, olha, nós tentamos a todo custo fazer a penhora online, tentamos a todo custo dinheiro, vamos atrás do devedor para conseguir realmente a satisfação do crédito. Mas quando nós não conseguimos, a gente acaba aceitando as outras formas. Então, é possível, no intuito de facilitar a vida do credor, admitir que a alienação se dê por parcelas. Então, hoje, fez a penhora de um bem imóvel, levei para um leilão, aparentemente ninguém se interessou, aí chega alguém e diz, olha, eu tenho interesse em adquirir esse bem, só que eu não tenho como pagar esse bem à vista, eu queria pagar de forma parcelada. Então pronto, o juiz agora vai admitir, ele só vai ter que aceitar o quê? Um plano de pagamento que não pode ultrapassar 30 meses e que vai ter que ter juros e etc e tal. Então é possível hoje que eu tenha um pagamento parcelado. O importante é encontrar um mecanismo para satisfação do crédito. O que é importante na mudança é o seguinte ponto. A lei diz que esse parcelamento sempre vai ser rejeitado quando tiver alguém se propondo a pagar à vista.
Porque é incrível como tem juízes que preferem o parcelamento quando tem um interessado querendo pagar à vista. Então, o credor quer receber agora. O credor não quer receber parcelado. É aquilo que está no direito civil. Ninguém pode ser obrigado a receber em parte aquilo que se convencionou por inteiro. Então, prefere o pagamento de uma vez. E o que é importante também é que o novo CPC, enfim, chega a definir o que é preço vil. Pouca gente, né, chega num consenso do que é vil. Vil é um preço até 60% da avaliação. Vil é um preço até 80%. O código diz, preço vil é abaixo de 50%. Então, se foi avaliado um bem, a venda abaixo de 50% da avaliação é considerada vil e pode ser, inclusive, anulada. Isso o CPC toma partido. Bem, e agora vamos entrar num ponto que dormiu aí no artigo 466 do Código atual, esquecido. Está no outro dispositivo que eu não botei aí. Eu só mencionei, mas depois eu passo. Eu não mencionei. Ele fala expressamente. Depois eu falo. Depois eu procuro aqui. Bem, a hipoteca judiciária sempre existiu, 466. Só que ela foi o quê? Ela foi jogada às traças. Ninguém achava importante. Quem ressuscitou a hipoteca judiciária? Superior Tribunal de Justiça. Porque criou aquela súmula da fraude à execução. Que só há fraude à execução se ficar comprovado o registro do bem ou a má-fé do terceiro. Então, agora o credor, além de ter que sofrer com o devedor, tem que sofrer também com o terceiro provando a má-fé dele. Então, eu reputo essa súmula totalmente equivocada, em qualquer circunstância, principalmente no processo do trabalho. Então, nós vamos chegar a debater isso, porque foi, inclusive, um assunto sugerido para debate, a fraude e execução no processo do trabalho. Mas o que importa é que a hipoteca judiciária está aí e ela vai ser revigorada. Sentenciou, eu posso levar essa sentença para hipoteca. Levo lá no registro, faço a hipoteca e ela vai ter o quê? Vai ter essa garantia real, esse exequente, e, eventualmente, na hora de receber, vai preferir. Por quê? Porque a hipoteca do 466 atual, ela era uma hipoteca tranquila. Só que ela não gerava o direito de preferência porque o Código Civil dizia que não tinha preferência. Então qual era a razão da hipoteca judicial se não tem a preferência? Nenhuma. Por isso que ninguém se valia dela. O novo CPC diz, a hipoteca judiciária vai gerar preferência. Antes que vocês me perguntem, o dispositivo que fala isso é o parágrafo 4º. Tá? Então ele diz, a hipoteca judiciária, uma vez constituída, gera direito de preferência. Então, agora eu tenho algo positivo para o nosso credor. O lance é a mesma coisa que eu já falei. Lá na estadual, é o credor que vai requerer a hipoteca. Ele vai pegar a certidão e vai levar lá no cartório. Na Justiça do Trabalho, o juiz pode fazer de ofício? Eu não vejo como não fazer. Eu acho que pode, até porque é uma execução ex officio, uma garantia a mais para o credor. Se tiver uma hipoteca futuramente indevida, quem é que vai responder por isso? Estado. Mas o Estado tem que assumir essa bronca. Mas eu acho plenamente possível, até porque pode ser que o credor nem saiba desse dispositivo. Nosso credor especial, ele tem que ser tratado como um especial. Então, nesse caso, o juiz do trabalho poderia determinar a hipoteca judiciária para poder garantir ainda mais o crédito trabalhista. O que importa, gente? O que importa é que, lá no sistema anterior, uma hipoteca convencional gerava garantia e uma hipoteca legal não gerava. O sistema foi corrigido para mudar essa realidade. O parágrafo 5º, que é o ponto de destaque. Quem é que responde por uma eventual hipoteca indevida? É o exequente. Tem que ver como é que vai ficar isso no direito do trabalho. Protesto da sentença, outra coisa nova, né, que o CPC vai incorporar. Tem uma sentença, condena o camarada a pagar, passa o prazo, né, aqueles dias
de pagamento que nós temos no cumprimento de sentença, e aí depois eu vou lá e faço o protesto dessa sentença. Então, vou lá no cartório de protesto, tem aquela repercussão toda, que todo devedor sabe que é horrível, ele vai procurar de alguma forma baixar esse protesto, porque isso vai gerar ônus para ele na sua vida negocial. Então, reputo esse dispositivo, também um dispositivo que pode ser aplicado tranquilamente na Justiça do Trabalho. Inclusive, a Defensoria fez agora uma parceria com uma associação de protestos lá, que nós vamos protestar os nossos acordos. Então, o que acontece? Já era possível, agora está expressamente autorizado pelo Código de Processo Civil. A averbação premonitória é o 605A, ou 615A, vai mantido, então não há por que também não se aplicar esse dispositivo na Justiça do Trabalho. O credor vai lá, tira uma certidão, leva e faz o registro dessa execução. Para quê? Para criar presunção de conhecimento por terceiros e evitar qualquer alegação de boa-fé do terceiro adquirente no caso de fraude à execução. Então, essa é uma garantia importante no processo comum, talvez não tão importante no trabalhista. Por quê? Porque eu vou defender aqui, assim como no texto que nós recebemos, que eu também acho que a fraude à execução no trabalho, como deveria ser em qualquer lugar, não depende de boa-fé ou má-fé do terceiro. Tem um processo que começou, esse processo foi comunicado de algum modo ao devedor, e o devedor sabe que se ele alienar algum bem no curso desse processo que coloque em risco a execução, ele está praticando fraude. Tá? Ele que indenize depois do terceiro adquirente. Essa que é a verdade. Então, não muda muita coisa em relação ao 615A, é apenas mantido. E aí vamos lá para o ponto, talvez o ponto mais importante, porque não tem diretamente, olha lá, não tem diretamente a ver com o novo CPC. De um modo muito claro, mas eu posso fazer o quê? Eu posso construir uma interpretação com base no novo CPC. O que acontece no novo CPC? O novo CPC, ele cria uma certa ampliação nas hipóteses de fraude à execução. Ele coloca que quando for uma ação fundada em direito real, ação real, ou uma ação rei persecutória, aquela que eu procuro um bem específico, haverá fraude se a alienação se der depois que tiver o quê? Averbado no registro público. Então, aquilo que eu falei da premonitória, volta agora. Então, se for uma execução real, tem que ter averbação. Se for uma execução repersecutória, tem que ter a averbação. Se não tiver averbação, não caracteriza o quê? A fraude no processo comum. Está aí expressamente agora, olha lá. Desde que a pendência do processo tenha sido averbada. 2. Quando tiver sido realizada a averbação premonitória no registro do bem, na pendência do processo de execução. Então, olha lá, tiver sido averbado, está configurada a fraude, porque é a presunção de conhecimento por terceiro. De novo, quando tiver sido averbado o registro do bem na hipoteca judiciária, então tiver o credor se valido da hipoteca judiciária, também fica caracterizada a fraude. E aí vem o 4. Olha o que diz o 4. Quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Fala alguma coisa de averbação? Não fala. Parece que o legislador mandou um recado para o STJ, já é o segundo que nós vemos hoje. Súmula 375. Acabou. Não tem mais como se sustentar essa súmula pela dicção da norma. Aqui não fala se tiver averbação, se eu provar a má-fé do terceiro adquirente. Não há necessidade do concilium fraudes como na fraude contra credores. Então, esse inciso 4 é um recado direto para o nosso STJ, dizendo: STJ, a sua súmula caiu, não aplica mais. Bem, para quem não acha
que essa é uma resposta direta, né? Tem endereço certo? Eu tenho, depois eu vou falar, depois eu volto. A diferença entre fraude fiscal e fraude trabalhista. Por quê? Porque o CTN, no artigo 185, ele diz que presume-se a fraude e a doutrina tributarista entende que essa presunção é absoluta se a alienação que gerou uma diminuição na possibilidade de recebimento do crédito, porque o devedor passou a ser insolvente, for feita após a inscrição, nem processo tem, a inscrição do crédito tributário, lá na peça administrativa, eu tenho fraude à execução. Ah, mas o terceiro não sabia, o terceiro estava de boa fé, o terceiro comprou o bem na confiança, na boa fé. Meu amigo, não tem jeito. A lei aqui é clara. Então, se comprou o bem depois da inscrição e esse bem gerou uma insolvência do devedor, a fraude está caracterizada. Então, olha o ponto. Quando o STJ decidiu a súmula 375, ela não fez nenhuma exceção. Então ela diz, só fica caracterizada a fraude se tiver averbado a penhora ou se provar má fé de terceiro. Então valia para todo mundo, inclusive para o trabalhista, para o fiscal. E aí depois o próprio STJ, mais na frente, disse, não, espera lá. O credor fiscal não pode ficar sujeito a essa comprovação. Então, o credor fiscal fica fora da súmula 375. Não é, então, justo que o credor trabalhista, que prefere o credor fiscal, claramente em vários pontos do nosso sistema executivo, ficar de fora. Então, entendo que, ainda que não se admita a mudança de paradigma com relação a toda a fraude e execução, com base naquele dispositivo que eu falei, pelo menos a execução fiscal, que não tem mais que provar má-fé do terceiro, também seja ampliada para o crédito trabalhista. Então, o que nós temos aí é, na verdade, o que? Sem dúvida nenhuma, pode declarar fraude e execução, pode reconhecer a fraude e execução, no sentido de que, se já alienou bem, mesmo que registrado ou não, se essa alienação gerou uma redução nas expectativas do credor, então essa redução ela vai ser fraudulenta e coibida pelo sistema. Tá? O que é importante é que, mesmo os ministros que participaram da elaboração da súmula, os ministros excepcionaram a situação do Estado. Então, parece que eles deram um passo, viram que fizeram coisa errada e aí retrocederam. Tomara que esse entendimento seja realmente suplantado para sempre. O que importa é que agora toma partido da lei e fala, é uma questão de ineficácia. Significa o quê? Por mais que tenha havido alienação, o terceiro vai ser sujeito da execução, eu vou ter a penhora nos bens do terceiro que já adquiriu, e essa penhora ela vai se dar sem problema nenhum, sem uma necessidade de desconstituição da venda, porque é uma situação de ineficácia. O que o sistema inova? Ele fala que o terceiro, ele vai ter legitimidade, depois dessa fraude reconhecida, para embargar de terceiro. E aí, nos embargos de terceiro, ele vai querer manter a compra e o juiz vai dizer sim ou não. E é claro que nós vamos dizer o quê? Não, meu filho, você comprou um bem de um devedor que estava sofrendo uma execução trabalhista e essa compra, ela prejudica o credor trabalhista, o credor que merece a nossa atenção especial. Então, você que vai buscar eventual responsabilização daquele que te vendeu do devedor. Tá? Então, isso está claro, inclusive no próprio dispositivo que fala dos embargos do terceiro. Bem, a moratória judicial. Essa moratória judicial, eu acho que ela viola tudo, né? Eu tenho um artigo que eu estou escrevendo, só que eu não consigo parar porque são tantos argumentos que cada dia eu vou acrescentando um pouquinho. Imaginem que o Estado chega para a pessoa e fala assim, olha, o devedor tem dinheiro, só que ele não quer gastar o dinheiro dele de uma vez. Ele quer pagar em 6 vezes. Como é difícil executar esse camarada, eu admito que ele parcele, pelo menos é um problema a menos para mim, porque é isso que é moratória judicial.
A moratória judicial, ela não diz se o devedor tem, se ele não tem. Ela fala que o devedor pode oferecer para o juiz pagar em parcelas, desde que ele faça o depósito de 30%. Gente, tem um julgado do Humberto Gomes de Barros, onde ele fala, é a coisa dos sonhos. Quantos cartões de crédito cobram de juros por mês? Quantos bancos cobram de juros por mês? Quanto é que é o juro na justiça? É muito bom rolar dívida na justiça. Muito mais barato. Então, eu entendo que essa moratória não é uma figura repugnante. Porém, eu acho que ela tem o seu valor. E eu tenho uma amiga que fala que aplica lá no Amazonas, no TRT da 11ª região. Mas quando é que ela aplica? Quando ela vê que o devedor não tem condições, que é como se fosse um parcelamento. Aí, se o devedor não tem condições, porque não tem dinheiro para pagar à vista, aí eu admito o parcelamento. Mas aí não é uma moratória imposta, onde o devedor tem o direito de pagar em 6 vezes. É uma situação onde eu viabilizo a satisfação do crédito. Então, eu acho que essa moratória pode ser usada no nosso trabalho? Pode. Só que ela tem que ser usada como uma última saída, como uma última escapatória e não como uma imposição, um direito subjetivo do devedor de pagar parcelado. Bem, e o que importa aqui com relação a essa moratória é que nós temos algumas inovações. Primeira delas, o exequente vai se manifestar. Então, isso é positivo, até porque o novo sistema cria o contraditório obrigatório em todas as situações. Então, o devedor entra, quero pagar em 6 vezes. O que o juiz tem que fazer? Ouvir o exequente. No sistema atual, no sistema de hoje, nem ouvir o exequente ele ouvia. Uma total falta de respeito. Hoje ele tem que ouvir. Só que ouvir não quer dizer que o juiz está obrigado àquilo que se manifestar o devedor, o credor. O credor pode falar, juiz, esse rapaz é um nó cego, mentiroso e tem dinheiro. Aí o juiz fala, não, mas preencheu os requisitos estão preenchidos perfeitamente, eu vou admitir o parcelamento. Tá? Eu entendo que, nesse caso, o consentimento do credor seria algo essencial. Porque o credor que vai dizer se ele quer ou não quer aceitar o parcelamento. O que fala o Código Civil? O credor não pode ser obrigado a receber em parte aquilo que se convencionou por inteiro. Você impor o parcelamento da dívida, você está violando uma regra de direito civil, que é a regra essencial. Ah, mas no processo eu posso admitir esse tipo de parcelamento. Depende, se o camarada não tiver condições. Porque ele tendo condições, o que ele está fazendo é o seguinte, é se valendo de um dispositivo processual para alterar o Código Civil. Aí é muito simples. Eu sou devedor de 50 mil reais. Sou devedor de 50 mil reais. Quero parcelar minha dívida. Chego para o credor e falo, credor, posso pagar em 6 vezes? Aí ele fala assim, não. Aí eu faço o quê? Não pago. Aí quando ele me executar, eu sugiro o parcelamento da dívida. Então eu consigo o processo para parcelar uma dívida compulsoriamente. Isso não pode ser possível. Bem, então de fato, deu tudo certo. Programei para concluir 1h30, então estamos concluindo. Esse é o final, esse foi o código, a redação que o código incorporou do antigo 620. Então, no caput não muda muita coisa. Quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Então, isso foi mantido. Agora, olha o parágrafo único que nós conseguimos colocar. E aí eu perguntei, fiquei todo feliz e liguei, porque não foi uma proposição feita por mim, ela foi uma proposição feita por um deputado do Amazonas. Aí eu liguei para ele e falei assim, pô, deputado, deu certo? O que o senhor argumentou para conseguir passar essa sugestão de redação? Ele disse, não argumentei nada, que eu tinha direito a botar um artigo lá. Eu disse, por que você não botou então caput e parágrafo único? Não, porque eu só tinha direito a um. Então você mandou 2, e aí, então é assim que as nossas leis são feitas. Graças a, se ele tivesse falado isso, eu ia procurar um outro deputado para botar o caput. Mas não deu certo, foi só o parágrafo único. Então ele diz, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena
de manutenção dos atos executivos já determinados. Então, essa foi a sugestão que foi aprovada. A sugestão foi essa, só o caput. Quando o credor, ou quando por vários meios igualmente eficazes, o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o credor. Não deu certo, mas pelo menos o parágrafo único entrou. Tá bom, gente? Então eu agradeço mais uma vez a atenção, peço desculpa pelas repetições totalmente inúteis, porque vocês, todos, os senhores e as senhoras, sabem muito mais de execução, e muito mais de execução com base no princípio da menor onerosidade para o credor, fazem isso todo dia. Eu só acho que isso deveria ser replicado, isso deveria ser, na verdade, uma realidade de toda e qualquer execução, não só da execução trabalhista. Não fiquem tristes se os juízes do Estado, se os juízes federais começarem a fazer a mesma coisa, porque vocês não serão mais os especiais, pois o que importa é o credor receber aquilo que ele tem direito. Então, se o processo não consegue fazer isso, pelo amor de Deus, é a falência total da jurisdição. Tá bom? Muito obrigado. Até lá. Até mais. Dado adiantada a hora, vamos ao nosso coffee break. 15 minutos, retornamos pontualmente.